Todo mundo já viu filmes com robôs vivendo e trabalhando entre humanos, não é? Será que isso pode realmente acontecer? Será que o modelo de trabalho dos humanos repetindo tarefas mecânicas na indústria têxtil, na primeira revolução industrial e das linhas de produção em série da segunda revolução industrial já morreram? Olá, caro aluno! O intenso desenvolvimento da atividade industrial tem proporcionado a produção de grande diversidade de bens materiais. O sistema capitalista sempre esteve pautado na produção em larga escala e na consolidação de novos hábitos e padrões de consumo com o objetivo de incrementar a venda e o lucro. As indústrias passaram a produzir cada vez mais e a empregar menos. Além disso, durante muito tempo, desconsideraram os impactos ambientais e sociais de sua atividade. Conhecer e analisar essas questões é essencial para sabermos o futuro que queremos. O processo de desenvolvimento industrial começou no fim do século XVIII e início do século XX. A partir daí, houve a necessidade de buscar maneiras de melhor controlar os gastos, a produtividade, o trabalhador e o retorno financeiro. Agora, caso você ainda não assistiu à aula sobre o desenvolvimento da indústria, clica aqui no card para entender melhor sobre esse assunto. E se esse assunto te interessa, não esqueça de deixar o seu like para que mais alunos possam aí de repente assistir a aula, sendo que o YouTube entende que quanto mais likes um vídeo tem, recomendar esse vídeo para outros alunos. E se caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, esse é o momento. Agora vamos entender os modelos e sistemas de produção. No decorrer do tempo, surgiram diversos tipos de modelos e sistemas de produção industrial. Um tipo sempre superava o outro de acordo com o momento histórico e suas respectivas necessidades. O Taylorismo teve início no começo do século passado, que tinha como objetivo principal dinamizar o trabalho industrial. O criador desse sistema produtivo foi Frederick Taylor, que acreditava na especialização de tarefas, ou seja, o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Por exemplo, alguém que colocava os faróis nos automóveis na indústria automobilística faria apenas isso o dia todo, sem conhecer os procedimentos das outras etapas da produção, além de monitorar o tempo gasto para a realização de tarefas e premiação àqueles que tivessem um grande rendimento em seu trabalho. Já o Fordismo foi criado a partir do Taylorismo, com seu mentor Henry Ford, na década de 20. Sua ideia foi elaborada na sua própria indústria de automóveis, a Ford, baseado na especialização da função e instalação de esteiras sem fim na linha de montagem. À medida que o produto deslocava na esteira, o trabalhador desenvolvia sua função. Isso visava diminuir tempo gasto no trabalho, aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e, principalmente, realizar a produção em massa para o consumo ocorrer no mesmo passo. O Toyotismo foi um sistema de produção criado no Japão, que tinha em sua base a tecnologia da informática e da robótica. Isso ocorreu na década de 70 e primeiramente foi usado na fábrica da Toyota. Nessa modalidade de produção, o trabalhador não fica limitado a uma única tarefa. O operário desenvolve diversas atividades na produção. Outra criação desse sistema é o just-in-time, produzir a partir de um tempo já estipulado com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. É possível classificar a indústria de acordo com seu foco de atuação. Há duas grandes ramificações nas indústrias. Uma que trabalha a matéria-prima bruta, transformando-a em matéria-prima processada, que são as indústrias extrativas. E outra que trabalha com a matéria-prima já processada, com a intenção de comercializar
para o consumidor final. Vemos aqui os tipos de indústria de acordo com sua atuação. A indústria de bens de produção é responsável pela transformação de bens naturais ou semifaturados para a estruturação de outras indústrias, como os bens intermediários e bens de consumo, por exemplo, as siderúrgicas e petroquímicas. Já a indústria de bens intermediários são as que produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos industriais. Por exemplo, a indústria mecânica, que inclui máquinas industriais, tratores, motores automotivos. E indústria de autopeças, que são as rodas e os pneus. Indústria de bens de consumo possui aí uma produção diretamente ligada para atender às necessidades do mercado consumidor. Este tipo de indústria pode ser dividido em indústria de bens duráveis, que são as que fabricam bens não perecíveis, como automóveis, materiais elétricos e eletroeletrônicos, e indústria de bens não duráveis, que são as que produzem os bens de primeira necessidade, com a indústria têxtil e alimentícia. As atividades industriais são desenvolvidas de acordo com várias estratégias locacionais para a instalação de seus estabelecimentos. No século XIX, as fábricas eram localizadas em áreas próximas às fontes de energia que alimentariam a produção. Era próxima também dos rios, com a finalidade de liberar os rejeitos criados pelo desenvolvimento de suas atividades. Outros fatores que eram considerados para a localização industrial eram a distância dos locais de extração do recurso que abasteceria as fábricas, devido à questão dos transportes e da infraestrutura incipiente, a disponibilidade de mão de obra para ser empregada na atividade e do mercado consumidor. No período atual, pode-se considerar todos os fatores citados anteriormente como importantes, mas não determinantes para a localização industrial. Porém, é possível acrescentar a estes fatores outros como os incentivos fiscais e as redes de comunicação. Dessa forma, o espaço industrial mundial está passando por alterações quando relacionado a períodos anteriores. As estratégias geográficas para a determinação de uma localização industrial que estão ocorrendo atualmente são a desconcentração, a descentralização, a localização flexível, escala local, escala regional e escala mundial. A desconcentração é caracterizada pela remoção de unidades produtivas de áreas industriais consolidadas e o estabelecimento de novas unidades produtivas em outras áreas que eram pouco industrializadas até então. Esse processo altera e intensifica a divisão do trabalho. Essa estratégia possibilitou a internacionalização do processo produtivo industrial. Esse processo alterou a distribuição dos rejeitos e proveitos provenientes da atividade industrial, tornando-a geograficamente desigual. O local onde se produziam os bens não será o mesmo onde estes bens serão consumidos. Os países do norte, a Europa, os Estados Unidos e o Japão, possuem um custo mais elevado na produção, principalmente com a mão de obra. As indústrias, sobretudo as mais poluidoras, foram deslocadas para as áreas designadas em desenvolvimento, explorando cada vez mais os recursos naturais nessas áreas. Até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte mais aqui, hasta la vista, baby, esse café desse céu. Os novos países industrializados que receberam indústrias nesse processo são o Brasil, o México, a Argentina, a Índia e os tigres asiáticos. As empresas transnacionais são as responsáveis por essa alteração na distribuição da atividade industrial. Essas são caracterizadas por possuírem uma sede de comando em um país onde controlam o mercado de consumo no mundo e possuem também filiais em vários países. Na Índia, por exemplo, desde a década de 80, há um intenso recebimento de investimentos de transnacionais, principalmente na área de informática. Essa configuração só se torna possível com o desenvolvimento das redes de transporte e de comunicações. Dessa forma, gasta-se menos tempo para as pessoas, mercadorias e informações circularem pelo espaço, caracterizando o que o geógrafo Milton Santos designou
como período técnico científico informacional. A descentralização consiste em uma política estatal de desenvolvimento industrial no qual um país estimula a implantação de indústrias em áreas periféricas, por meio de investimentos, favorecendo incentivos fiscais e financeiros para atrair as pessoas para estas áreas. Não é o mesmo processo que a desconcentração. A localização flexível é uma estratégia na qual a produção é dispersada por várias unidades produtivas e, por isso, a mobilidade da localização das indústrias é elevada. Este processo supõe que, quando o negócio for mais lucrativo, a área industrial original é abandonada, sendo direcionada a outros locais. Estes locais recebem essas indústrias, normalmente são mais adaptados às exigências do mercado, tais como a mão de obra mais barata, e as transnacionais usam mecanismos de fusão de empresas para controle dos mercados e descentralização do capital, formando assim as holdings, que são associações de diversas empresas sob o controle daquela que possui a maior parte das ações. Embora sejam proibidas, outras formas de associação entre grandes companhias também são praticadas, o trust e o cartel. O trust é a união de diversas empresas cujo objetivo é controlar as fontes de matérias-primas, bem como todas as fases de produção e de distribuição do produto para o mercado consumidor. O cartel é um acordo comercial entre empresas que conservam cada uma sua autonomia, porém dividem o mercado consumidor entre si, determinando um preço único para os seus produtos. As empresas que não pertencem aos cartéis têm dificuldade para conquistar e manter participação no mercado, principalmente quando estes lançam mão da estratégia denominada dumping. Os cartéis vendem seus produtos a preços inferiores para eliminar os concorrentes e conquistar maiores fatias do mercado, estabelecendo aí uma verdadeira guerra comercial com as empresas não cartelizadas. Nessas estratégias econômicas, o monopólio da tecnologia sempre constituiu o segredo do sucesso das corporações transnacionais. Elas formam estoques de patente com a finalidade de explorar as invenções que lhes parecem úteis. Assim, arrematam e monopolizam patentes e inovações tecnológicas de processos industriais atuais e futuros. Nos últimos anos, são particularmente marcantes as associações e os acordos entre as empresas de diversos ramos da indústria, do comércio e dos serviços. Vários deles ocorrem para as principais corporações transnacionais nas áreas de tecnologia, marketing, distribuição ou produção. As filiais de empresas transnacionais, produtoras de automóveis, por exemplo, são responsáveis pela produção de determinados componentes e a montagem do carro é feita em um terceiro país. Esse arranjo depende dos imperativos de competitividade e das vantagens comparativas do custo da mão de obra, do mercado potencial e das flutuações monetárias de cada país. As empresas procuram sempre se instalar onde encontram os menores custos de produção. Vivemos hoje um processo de industrialização diferencial acelerado pela redução das barreiras alfandegárias e pela integração dos mercados. As corporações transnacionais têm cada vez mais facilidade para transferir fábricas aos países que ofereçam mão de obra mais barata. Os países desenvolvidos são mais capazes que os países em desenvolvimento de atrair investimentos para as indústrias de alta tecnologia, em vista do potencial de seu mercado consumidor, da qualificação de seus profissionais e da oferta da infraestrutura. As indústrias transnacionais atuam em diferentes países procurando otimizar sua produção em busca de maiores lucros para alcançar o melhor custo-benefício, atendendo a um mercado mundial e não mais ao local. O escoamento da produção ocorre de forma rápida e eficiente, graças ao barateamento dos transportes ocorrido nas últimas décadas e ao aumento da capacidade de armazenagem e distribuição de bens e mercadorias feitos por meio de um conjunto de técnicas altamente planejadas
conhecido como logística. Patrick, tudo depende da técnica. Primeiro fazer assim, depois girar, pare. A partir da década de 70, o desenvolvimento da eletrônica e o surgimento da informática possibilitaram a introdução de novas técnicas de produção. Iniciou-se, assim, uma nova fase da indústria conhecida como Terceira Revolução Industrial, ou mais conhecida atualmente como Revolução Técnico-Científico-Informacional. A Terceira Revolução Industrial caracterizou-se pela grande importância da tecnologia avançada ou de ponta presente em muitas indústrias, e pelo uso de silício, mineral empregado na fabricação de placas de computador. Nas fábricas é cada vez maior o processo de automação ou robotização, isto é, o uso de máquinas e robôs industriais que substituam a mão de obra humana. O uso de automação, ao invés de pessoas, garante à empresa ter menos despesas, já que não há riscos, levando também a um aumento de precisão e velocidade de produção. Vamos falar agora de 4 eixos que são fundamentais e embasam o desenvolvimento da Terceira Revolução Industrial. A informática, que compreende o armazenamento e transmissão de informações, desenvolvendo o setor de produção de computadores, serviços de bancos de dados, novos equipamentos de telecomunicações, como cabos de fibra ótica e satélites. A biotecnologia e engenharia genética, que abrangem aplicações biológicas, médicas e agropecuárias de alta tecnologia. Configura-se no setor que desenvolve síntese de DNA, fusão de células, novos produtos farmacêuticos, métodos de inseminação artificial. Uau! Novas técnicas e materiais de produção que compreende a utilização de desenvolvimento de mecatrônica, que é a automação por meio de robôs industriais. As nanotecnologias, que é a tecnologia microscópica. E as fontes de energias alternativas, que envolvem reatores nucleares, pilhas, células combustíveis, eletricidade fotovoltaica, entre outros. Na chamada Terceira Revolução Industrial, agregar valor aos produtos, isto é, tornar um produto mais valorizado por meio de incremento de inovações tecnológicas, depende da aplicação do conhecimento em sua produção, buscando sua transformação. Espero que você tenha compreendido o conteúdo e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Um forte abraço e até a próxima.